Para mim, um exemplo contundente, forte, sobre o perdão, está lá em Gênesis, no capítulo 45, verso 5, quando José ele diz assim para seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais, por me haverdes vendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Então, quando alguém lembra de perdão, na minha opinião, uma das histórias mais marcantes sobre o assunto está aí. É a vida de José. Um homem que agora ele tinha nas mãos poder, tudo para se vingar. Ele poderia muito bem pegar uma esquadra de soldados ali que estava a seu serviço, debaixo das suas ordens, soldados egípcios, e acabar de uma vez por todas com Rúben, com Judá, com Simeão. Ele poderia usar de compaixão apenas com seu pai, com Diná e com Benjamim, o seu irmão mais novo. José poderia exercer a vingança, fazer isso e ficaria absolutamente tranquilo, dando um fim na traição que ele sofrera. Não. José é revestido de uma visão de Deus e por isso ele recebe temor de Deus. E de uma forma diferente, surpreendente, ele trata os seus irmãos com o perdão no coração. José, queridos, ele se quebranta com o choro do perdão. E ele diz exatamente isso para seus irmãos. Que eles não deveriam se entristecer porque haviam feito aquela maldade. Ele mostra que ele entendia que havia a soberana vontade de Deus por trás daquela ação. Um Deus que transformou a maldição em bênção. Um Deus que permitiu tudo aquilo, porque havia um plano traçado. Ele me enviou adiante de vocês para a preservação da vida. Era como se José estivesse dizendo: ai de vocês mesmos, se Deus não tivesse por trás dessa história. Da mesma forma, queridos, Deus ele nos convida para essa visão de perdão. Vamos nos abrir para essa visão. Deus está nos chamando para que possamos olhar para as pessoas que nos feriram, que nos magoaram, com a mesma visão de José, com a mesma atitude com qual José tratou os seus irmãos. Porque José, ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. E por isso, queridos, não só o seu coração, mas a sua mente estava cheia de perdão. E olha, mesmo diante de tamanha atrocidade que ele sofreu dos seus irmãos. Então, José, com a graça de Deus, ele perdoa os seus irmãos. Onde eu quero chegar? Eu quero dizer que Deus está nos fazendo também um convite nesse texto. Que convite é esse, pastor? Vamos fazer o mesmo com aquelas pessoas que nos feriram, irmãos. Nessa caminhada estamos sujeitos às agruras, às traições, às mentiras, às calúnias, às humilhações, né? Mas vamos usar da mesma misericórdia com aqueles que nos jogaram nos buracos da vida, com aqueles que nos venderam por algumas moedas. Isso é muito importante e alegra o coração de Deus. Nós precisamos entender que a dor de quem perdoa é a dor de quem assume a dívida ao invés de cobrá-la. E nós temos um exemplo lindo sobre isso. O nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Jesus. Foi exatamente isso que ele estava fazendo lá na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele perdoou. Jesus, louvado seja Deus, ele pagou a nossa vida. Nós somos pessoas perdoadas. Nós temos perdão para oferecer. Então, José, ele perdoa seus irmãos. E nós sabemos que o perdão é algo libertador. O perdão, queridos, é redentivo. Ou seja, no meio dos seus irmãos, José ele não age como Zafenate Paneia, o nome que ele recebeu lá no Egito. O governador, né? Não. Ele age como José de Deus. Ele agiu como aquele menino lá de Canaã. Aquele menino simples que foi rejeitado pelos irmãos e agora os aceita porque ele é de Deus. E por isso, queridos, quem tem o perdão de Deus na mente e no coração
é capaz de dar a volta por cima, é capaz de liberá-lo. O perdão de José traz salvação. O perdão de José trouxe redenção para toda a sua família. Que belo exemplo. José nos ensina a perdoar as ofensas das pessoas. Seja irmão de igreja, né? O lugar que a gente menos espera ser ferido. Na família, o esposo, a esposa, aquele melhor amigo. É isso que José nos ensina, com essa grande lição, né? Essa capacidade de liberar perdão. Amém, amados? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, saúde e paz.